interdisciplinar, uma equipe bem cheia de pessoas diversas. Então, a diversidade dentro de uma empresa é muito importante para a gente ter vários pontos de vista diferentes do que o nosso público, os nossos clientes, eles precisam. Então, vou falar um pouco sobre a diferença entre o tester, o QA e o QA Engineer, né? Que as pessoas precisam entender bem a diferença entre esses três cargos. Então, o foco principal do tester, executar testes. Basicamente é isso. Então, ele garante a qualidade por meio da execução de testes ali dentro do time. Já o analista de qualidade, que é o QA, ele tem uma perspectiva mais abrangente do desenvolvimento de software. Ele sabe mais sobre engenharia e está mais envolvido entre os desenvolvedores ali. Já o engenheiro de qualidade, ele trabalha mais na estratégia e na automação para aprimorar a qualidade. Algo que eu vou comentar bastante hoje é sobre a automação de testes, que o engenheiro de qualidade está ali inserido para poder fazer essa automação. O tester, ele tem a sua responsabilidade principal de planejar e executar casos de testes, identificação de falhas e relatórios de bugs. Então, suas atividades principais são os testes manuais, validação de requisitos e documentação. Ele tem uma colaboração mais estreita com o time de desenvolvimento e o foco principal, os conhecimentos técnicos que ele precisa, é em atividades específicas de testes, nada além disso. O QA, as suas responsabilidades é definição de requisitos, critérios de aceite, revisões de código e análise de risco. Aqui pode ser um pouco diferente de vocês verem isso, porque, pelo menos na empresa onde eu trabalho, a gente tem PM e PO, às vezes também, dependendo da empresa. E muitas das vezes é o papel do PM, do PO, do produto, trazer a definição dos requisitos e os critérios de aceite. E é o papel dos desenvolvedores de fazer revisões de códigos. Mas nós QAs somos o meio entre produto e tecnologia. Então, nós estamos junto com o PM, fazendo os critérios de aceite, e também estamos revisando o código de desenvolvedor, porque estamos na tecnologia também, entendemos de código e também participamos de automação, então sabemos ler códigos e saber quando ele não está funcionando. Então, é o nosso dever estar ali inserido. Atividades: revisões de códigos, como eu comentei, inspeção de documentos e análise de riscos. Colaboração: envolvimento desde o início do projeto e colaboração interdepartamental. O que é isso? O QA não vai estar inserido só no ciclo de desenvolvimento. Ele vai estar no produto, como eu comentei, vai estar no design e vai estar nos testes. Então, ele vai estar inserido em todos os ciclos, ou deveria estar. Conhecimento técnico: então, ele tem conhecimento amplo em diferentes áreas do desenvolvimento. O engenheiro de qualidade: melhoria e automação de processos de testes e implementação de frameworks. Ou seja, eles automatizam os processos internos do time, melhora, né, o ciclo de desenvolvimento é muito mais rápido por conta dos testes automatizados, e ele faz isso por as atividades, né, por automatizar os testes, fazendo a integração contínua e as práticas mais avançadas de testes. Sua colaboração é intensiva com a equipe de desenvolvimento e ele tem uma obrigação muito importante, que é incorporar práticas ao ciclo de vida do desenvolvimento. Ele traz ideias, questionamentos, críticas e melhorias dentro de um time para poder melhorar as entregas, a qualidade
de tudo que está sendo feito ao longo do ciclo de desenvolvimento. E ele tem conhecimentos avançados em automação, CI e CI/CD, que é integração contínua e entrega contínua. Então, o QA, que é o Quality Assurance, que é o quem garante a qualidade, como eu comentei, normalmente ele é visto como alguém que está ali para testar e detectar defeitos. Mas eu citei no slide anterior como o escopo do QA vai muito além disso. Ele está em todas as fases de desenvolvimento do software, do planejamento, do levantamento de requisitos, até o lançamento no deploy. E ele está ali com o objetivo de garantir uma entrega de produtos de alta qualidade que atendam ou até superem as expectativas do cliente, dos nossos usuários finais. Então, o foco do QA não é detecção, o foco dele não é achar problemas, e sim prevenir problemas. Quem acha os problemas são os testers. Essa prevenção inclui, então, a análise de requisito, revisão de design, revisão de critérios, análises de histórias dos usuários, práticas das quais ali vão minimizar as chances de ter erros futuros. O QA também atua na melhoria contínua dentro de um time, porque ele faz isso através das retrospectivas, pelas análises de causa raiz de defeitos. Então, quem mais, além do QA, saber o porquê que um defeito está ocorrendo. E por fazer implementações de mudanças que aumentem a eficiência e reduzem erros inesperados. Então, os QAs, eles são profissionais estratégicos, por ele estar ali entre produto e tecnologia, para empresas que buscam não apenas evitar falhas, mas construir uma cultura de qualidade, uma cultura de excelência, com inovação e com foco no cliente. Tradicionalmente, o papel do QA muitas vezes é visto limitado à fase final de testes. Isso ocorre muito em empresas que não têm uma visão clara do papel do QA, onde o foco principal é identificar bugs antes que o produto seja lançado para o público por meio do deploy. Ou seja, na fase final, passou pelos testes e vai para deploy. É basicamente esse o ciclo de desenvolvimento tradicional. Mas essa percepção pode reduzir o papel do QA, como eu comentei, apenas caçadores de bugs, que não é o objetivo deles. Onde a única contribuição é encontrar e relatar problemas em um produto praticamente finalizado. Então, esse é o ciclo de desenvolvimento, onde a gente tem o planejamento, o design, o desenvolvimento e, no papel tradicional, os testes ali em cima. O QA, ou tester, né, está ali testando a tarefa na metodologia tradicional e encontra um problema. O problema pode ser de código, volta para o desenvolvedor. Talvez o problema seja de design, usabilidade, cores, volta para o design. Talvez o problema seja de planejamento, a história do usuário não está batendo com a necessidade que ele tem, volta para o planejamento. Quebrou todo o ciclo. E com isso a gente tem prazos apertados, datas de entregas, problemas que poderiam ser resolvidos se o QA estivesse no planejamento. Esse é o cenário ideal do envolvimento antecipado dos QAs. Um modelo que a gente chama de Shift Left, onde o QA, a atenção à qualidade, está no planejamento e no design. O custo da qualidade fica menor, conforme vai passando o tempo do ciclo. Na metodologia tradicional, temos que o custo para a qualidade é muito alta ali, no deploy, nos testes, e
na metodologia do Shift Left, o custo de qualidade vem do planejamento e vai diminuindo conforme o tempo. Então, a gente pode focar em coisas mais importantes, outras tarefas, voltar e rever planejamentos. E a gente não precisa focar tanto nos testes no final, quando vai para deploy. Porque a gente já vai ter feito o nosso trabalho lá no planejamento e não vai ter tanto problema quando for subir para a produção. E o que o QA faz ali no planejamento? Planejamento, no design, ele ajuda ali o produto na definição de critérios de aceite, evita mal-entendidos entre produto e desenvolvedores, entre stakeholders, entre usuários. Comunicação, o QA, como eu comentei, ele está entre produto e tecnologia, então ele sabe passar o que o produto espera para o que os desenvolvedores precisam fazer. Linguagem técnica para a linguagem de usuários. Ele impacta diretamente com a qualidade do design, pois ele sabe o que os usuários precisam, a usabilidade, a responsividade, a acessibilidade e alinhamento com as expectativas do cliente. E com isso a gente tem várias metodologias. Testes manuais são os testes exploratórios, de aceitação, de regressão. Testes automatizados, integração de sistema, aceitação. Fazemos testes funcionais, testes de caixa preta. Esses testes funcionais, muitas das vezes a gente valida rodando códigos. Códigos das quais os desenvolvedores já fizeram os testes unitários, né? Então, a gente valida esses testes unitários quando chega para a gente também. Então, são os testes de caixa preta, branca, cinza e os testes de usabilidade. Fazemos testes de desempenho, testes de carga, testes de estresse, os testes de desempenho em si e testes de escalabilidade, que eu tenho certeza que muitos desenvolvedores não fazem quando vão testar tarefas de vocês. Testes de segurança, apesar da gente ter, pelo menos na minha empresa, uma equipe focada com segurança, cada squad tem que ter certeza das suas entregas que estejam feitas com segurança, então a gente precisa fazer testes de penetração, vulnerabilidade, estática de código e conformidade. E testes de regressão completa, parcial, utilizando casos de testes para poder fazer esses testes de regressão. Então, o QA, ele identifica gargalos num time de desenvolvimento. Como que ele faz isso? Ele analisa e monitora cada fase do processo de desenvolvimento para identificar atrasos e ineficiências. Ele pode utilizar métricas como o tempo médio para correção de defeitos, número de bugs por fase de desenvolvimento e tempo de ciclo de cada etapa para detectar onde os gargalos estão ocorrendo. Ele faz também análises de causa raiz. Então, o QA ele não se limita a apontar os problemas, mas também se envolve na análise da causa raiz para entender o porquê que os gargalos estão ocorrendo. Isso pode incluir revisões de processos, análises de ferramentas utilizadas, habilidades da equipe e métodos de trabalho. Isso é muito importante porque o QA ele conhece cada pessoa do time, cada desenvolvedor e sabe das habilidades de cada um. E com todos esses dados, ele traz propostas de melhorias para o time. Então, após a identificação e análise de gargalos, ele vai sugerir mudanças específicas nas práticas de desenvolvimento para otimizar os processos. E isso pode envolver a adoção de novas ferramentas,
a implementação de novas práticas ágeis ou a reorganização da equipe para melhorar a colaboração e a eficiência do time. E também o QA como melhoria contínua, ele traz a implementação das automações. Então, ele participa da automação de testes repetitivos da rotina, o que não só acelera o processo de testes, mas também libera os desenvolvedores e os QAs para focar em tarefas mais importantes e mais complexas e de maior valor para a empresa. E a automação pode reduzir significativamente o ciclo de testes e ajudar a manter uma cadência constante no desenvolvimento. Sobre a inovação, o QA ele traz consigo também uma cultura de melhoria contínua. Em que sentido? Dentro de uma equipe, ele estimula a mentalidade de sempre buscar e aperfeiçoar o produto. Por quê? Porque o QA está ali para sempre melhorar a qualidade das entregas. Então, ele está promovendo uma cultura de melhoria, de sempre aperfeiçoar o produto. E essa abordagem não visa só corrigir os erros, mas também promove uma busca constante por inovação, que pode melhorar a experiência do usuário ou a eficácia do produto. Ele também participa da validação de novas ideias, o que ajuda a equipe a validar hipóteses sobre funcionalidades ou melhorias através dos testes que ele faz e análise de dados. Essas validações ajudam a evitar investimentos em ideias que não vão trazer retorno esperado e vão fazer com que a gente direcione os nossos recursos para inovações, funcionalidades novas, melhorias, para coisas que vão agregar valor ao produto. Ele também traz feedbacks. Então, o processo iterativo de desenvolvimento e testes em que o QA está constantemente, ele está ali fornecendo feedback sobre o produto, porque ele entende tudo sobre o produto. Ele testa todas as tarefas, ele sabe tudo sobre o produto. Este feedback é importante para identificar oportunidades de inovação e refinar as funcionalidades já existentes e se fazem sentido elas ainda existir. E essas iterações contínuas permitem ajustar e experimentar rapidamente novas ideias em um ambiente controlado. E fomenta a criatividade, porque o que há no processo de brainstorm, por exemplo, e design de produto, ele traz insights, críticas à equipe para poder pensar fora da caixa, mostrar como os usuários poderiam estar utilizando a plataforma, o sistema, e de maneiras para facilitar a usabilidade deles. Então, o QA reduz, com o QA num time, há uma maior probabilidade de problemas serem identificados e corrigidos durante o processo de desenvolvimento, que pode resultar em menos trabalhos e atrasos. Um QA dedicado significa que alguém vai estar responsável por garantir a qualidade do produto final, o que pode levar a um produto mais confiável e estável para os usuários. O QA ele também traz, então, feedbacks rápidos sobre o trabalho dos desenvolvedores, ajuda a identificar problemas mais cedo no ciclo de desenvolvimento. E com o QA cuidando dos testes e garantindo a qualidade, os desenvolvedores podem se concentrar mais em escrever códigos e implementar novos recursos. E ter um QA no time pode promover, então, uma cultura de qualidade dentro da equipe de desenvolvimento e incentiva boas práticas de codificação e de testes. Então, o QA como eixo central do projeto.
A integração do QA desde o início até a conclusão de um projeto não é apenas uma prática recomendada, mas ela é uma estratégia que alinha a qualidade, eficiência e satisfação do cliente. Então, o envolvimento do QA em todas as fases permite uma visão mais ampla e integrada do desenvolvimento do produto. Ele também promove, então, uma eficiência operacional, porque ele ajuda a identificar e resolver os gargalos ali dos processos de desenvolvimento. Ele otimiza recursos e reduz o tempo de desenvolvimento. E as melhorias nos processos propostos pelos QA são fundamentais para acelerar o ciclo de lançamento e permite que a empresa responda bem mais rápido às necessidades no mercado. Porque a gente vive num tempo em que as coisas novas surgem muito rápido e as empresas precisam estar preparadas a atender os recursos do mercado e o que os usuários estão precisando. Então, os QAs, eles estão ali para saber o que o mercado está precisando junto com o produto e trazer essa crítica quando for fazer os critérios de aceite e as histórias dos usuários. Ele garante a qualidade do produto. Então, o envolvimento contínuo do QA assegura que cada etapa do desenvolvimento esteja alinhada com os padrões de qualidades estabelecidos, resultando em um produto que não apenas funciona bem, mas também atendam às necessidades dos usuários. Ele é essencial para prevenir defeitos, em vez de apenas detectá-los. E melhora significativamente a qualidade do produto final. Ao garantir que o produto final seja de alta qualidade, esteja alinhado com as expectativas do cliente, então, o QA desempenha ali um papel em aumentar a satisfação, porque a satisfação do cliente é diretamente impactada pela usabilidade, funcionalidade e confiabilidade do produto, áreas das quais o QA ele tem influência direta. Aqui estão as referências e temos vagas, caso vocês queiram entrar para Atlas. Meu LinkedIn, meu Instagram está aberto para vocês, caso tenham mais alguma dúvida sobre a área de QA. Eu gosto de falar bastante sobre... Estou há 4 anos já nesse mercado de qualidade. Então, caso vocês tenham dúvidas e queiram saber mais sobre como os estudos, especializações, podem me chamar que eu vou estar presente. É isso. Muito obrigado pela palestra, excelente. E galera, agora é nosso momento de perguntas aqui. Quem tiver alguma pergunta, só levantar a mão, eu levo o microfone, mesmo esquema. Na minha empresa, o QA ele funciona como tester também, né, no meu projeto. E aí eu vejo um problema muito grande que a gente constrói casos de teste e às vezes o QA ele fica preso dentro desses casos de teste. Então, o que a gente poderia fazer? Qual é a cultura que deve ter com o QA para que ele não fique preso a esses casos de teste, possa fazer testes mais regressivos e estressantes para o sistema para realmente pegar os pontos de problema? Então, acho que esse QA ele precisa estudar um pouco mais para poder abranger mais os conhecimentos dele, porque ele sabe o papel. Acredito que ele esteja um pouco desfocado no papel dele. Ele não pode ficar agarrado apenas ao que os desenvolvedores fazem, escrevem na tarefa, porque isso os próprios desenvolvedores vão testar. O papel do QA é além do que os desenvolvedores estão fazendo. É pensar no usuário, em como ele vai interagir com o sistema e pensar em casos de testes em que os usuários poderiam estar ali inseridos, porque os desenvolvedores têm uma visão, têm um viés, né? Porque foi eles que fizeram, mas o QA não.
Então, o QA ele precisa pensar no produto e em quem vai utilizar. Pensar na usabilidade, na responsividade, na acessibilidade, não apenas ao que você, por exemplo, colocou nos passos de testes para ele poder fazer. Na minha, só comentar um pouquinho como que funciona na minha, a gente nem é o desenvolvedor que faz os casos de testes. Nós fazemos os casos de testes. E os desenvolvedores utilizam os nossos casos de testes para desenvolver. É o contrário. O QA participa em tudo. O QA participa da criação da tarefa, da pontuação da tarefa, que é os story points, né? Vota, porque precisa do tempo de teste, porque senão vai chegar no final da sprint, está tudo pronto, só falta testar, então não está tudo pronto. Entendeu? Então precisa do tempo de QA para poder estar tudo funcionando. Então a dica que eu dou é para pedir para eles aumentar os casos de testes mesmo, porque realmente é um papel dele trazer tudo que é possível acontecer na sua tarefa e trazer os erros, os problemas que poderiam ocorrer futuramente. Galera, mais alguma pergunta? Só levantar a mão. Bom dia. Você tem algum caso em mente? O quão importante foi o papel do QA para resolver um problema? Um caso para poder exemplificar? Que você viveu ou que sabe que alguém viveu? Eu vou citar um exemplo meu mesmo. Tivemos problemas... a gente tem um site bem grande, e que ele envolve compras de planos, e o problema era de redirecionamento. Um site grande tem muito redirecionamento. E os desenvolvedores não sabem todos os redirecionamentos que tem no site. Mas como que praticamente decorei todos os redirecionamentos. E tinha vários que estavam com erros. E precisavam ser mapeados. Quem vai mapear? Produto? Não. Produto não vai mapear. Desenvolvedor? Não, porque ele não sabe quais que são. O QA vai mapear e vai fazer a tarefa para o desenvolvedor corrigir. Consegui responder essa pergunta. Galera, muito obrigado pelas perguntas aí também. Obrigado pela palestra de novo. Uma salva de palmas novamente.